Olá, seja bem-vindo ao STP-TV. O meu convidado de hoje vive para a música. É um dos mais conhecidos músicos moçambicanos. Chama-se Costa Neto e dispensa apresentações. Quer saber tudo sobre ele? Então não saia daí. Filho de um faroleiro e de mãe doméstica, Costa Neto nasceu em 1959, no dia 5 de outubro, no último edifício a sul de todo o território de Moçambique. A sua vida em Moçambique foi pautada por vários acontecimentos, mas foi em 1974, após a Revolução Portuguesa, ao interromper por um ano os estudos, que conseguiu iniciar-se como autodidata na música. Desde aí tudo foram canções, músicas e muitos contactos com outros artistas. Em Portugal está desde 1988, a altura em que tinha vindo cá numa residência e para dar continuidade à sua carreira artística. Hoje é um dos músicos mais famosos de Moçambique e é com ele que vamos discutir tudo sobre a sua carreira. Olá, Costa Neto, muito bem-vindo à STP-TV. É um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios para falar um pouco sobre a sua carreira e conhecer um pouco melhor quem é o Costa Neto. Para começar, como é que começou neste mundo da música já há bastantes anos em Moçambique? Sim, antes de mais também agradecer este convite para esta entrevista. Já lá vão alguns anos que eu comecei a minha carreira, né? Eu penso que já devem estar a roçar quase os 40 anos de carreira, não parece? Mas já estou próximo, já estou próximo disso, né? Já estou próximo disso. Começou em Moçambique de forma, digamos, desinteressada, fazendo música naturalmente, a entreter-me com amigos de bairro, etc., amigos de escola, etc., aprendendo a fazer os primeiros acordes e durou até hoje. Antes disso ainda teve muitas peripécias pelo meio, era para ser professor e acabou por não ser. Sim, era para ser professor. Nessa altura já era músico. Foi uma curta passagem, porque depois da independência dos nossos respectivos países houve carência de quadros. E então, a uma dada altura, foram interrompidos os estudos por ordem superior de alguns alunos. Neste caso, eu estudava numa escola técnica, que se chama até hoje a Escola Industrial 1º de Maio. E quando acabei o curso na Escola Industrial 1º de Maio, o pessoal da minha turma foi obrigado a fazer um curso de formação para professores do ensino técnico, porque havia carência de professores, uma vez que os quadros todos, a maior parte dos quadros tinham-se vindo embora com a independência. Só que eu não simpatizei muito com a ideia. Então, não se via enquanto professor? Exato, por várias razões. Primeiro porque não era o que eu queria para a minha vida, e depois porque havia a doutrina política de então que obrigavam-nos a determinados valores que muitas vezes não concordávamos com certas coisas, mas éramos obrigados a ter que aceitar determinadas coisas. Portanto, era de tal forma inviável ser professor naquela altura. Ainda hoje acho que os professores têm grandes problemas em Moçambique. Mas nessa altura era muito pior, não fazia qualquer sentido, porque aquilo que se chamava salário dos professores não dava sequer para viver uma semana, né? E esta foi uma das coisas que também ponderei. Mas, acima de tudo, eu trazia também esta ambição de querer continuar com a minha atividade musical. Portanto, já nessa altura aspirava em ser músico? Já era músico, porque a minha atividade musical já vem dos tempos de estudante. Eu já trabalhei como muito novo ainda, já tocava mesmo pronto, eu funcionava como um profissional. Isso, lembro-me que na altura até ajudou-me a sustentar um pouco os estudos, que infelizmente não fui muito mais longe por causa desta paragem que me foi imposta. E de onde é que veio essa aptidão para a música? Já vem da família ou foi um autodidata e quis aprender sozinho? Veio da família, não veio.
veio eventualmente pela influência de alguns amigos do bairro. Quando eu fui estudar, entrei para o ensino secundário, eu nasci e cresci no campo, num distrito que hoje se chama Matutuíne, perdão, e não havia escolas secundárias. Quando eu fui estudar para a escola secundária, para a cidade capital, Maputo, na altura Lourenço Marques, eu juntei-me a alguns colegas do bairro que, pronto, dedicávamos à música, mas de forma como amadores, não é? Tocávamos guitarras e cantávamos no bairro, pendurados no muro, etc. Isso era giro porque éramos, a dada altura, quando começamos a melhorar as nossas qualidades, já tínhamos alguma plateia, pessoas que, ao fim de tarde, quando passavam vindos dos seus empregos, já fazia parte do programa deles parar um pouco e apreciar o que nós fazíamos. Mas antes disso, houve aquilo que eu chamo a ignição para despertar uma música na cabeça, que foi quando eu fui estudar para o seminário. No seminário estuda-se para ser padre. Exatamente. Pronto, não fui muito além, mas nos meios religiosos, como se sabe, a música é algo que é muito enaltecida e no caso do seminário, para além daquilo que é normal nas igrejas, que é grupos corais, etc., o canto é muito praticado. No caso do seminário, há até instrumentos, a prática de instrumentos. O que acontecia é que nos primeiros anos, e eu só estive um ano no seminário, e nos primeiros anos os novatos não tinham direito, nós tínhamos aulas de educação musical, mas não tínhamos direito a mexer com os instrumentos como os mais velhos, os veteranos. Só os mais velhos, a partir do terceiro ano, é que podiam ter a prática de instrumentos, execução, etc. Isto de ser impedido de mexer com os instrumentos também mexeu muito comigo, criou ainda muito mais ambição. Muito mais vontade de... Exatamente. De tal forma que quando ia de férias e depois quando saí do seminário, pronto, tinha aquela tendência de praticar muito mais e aprender muito mais, porque queria saber tanto como os mais velhos no seminário sabiam. E não se decidiu pela carreira de padre? Já não dependeu de mim, porque a vocação era definida pelos superiores. Então entenderam que eu não tinha vocação. Não tinha vocação. Teria muito mais para músico do que para padre. Exato. E entretanto saiu de Moçambique. Saio de Moçambique já nos anos, no final da década de 80. Mas foi uma coisa que também não foi programada, aconteceu, né? Saio e venho numa turnê a Portugal. Ironicamente, não venho com o grupo com o qual eu toco, mas venho a convite de um outro grupo. E nessa altura decido cá ficar, deparado com uma série de constrangimentos, não é? Que se vivia em Moçambique. De uma forma geral, todo mundo, não era só eu, não é? Era o tempo da guerra civil, era o tempo das secas, era o tempo, sei lá, de todo o tipo de dificuldades que existiam. E, infelizmente, eu não sou de dar costas às dificuldades. Agora, eu dou costas às traições. Não é? Eu acho que uma das coisas que me incomoda bastante é que, de facto, quando as dificuldades aparecem, é onde nós sentimos que, afinal de contas, que o ser humano pode ser bastante cruel e onde nós sentimos as traições, as causas, etc. Depois de uma juventude que, embora não estivesse ligado a qualquer corrente política,
mas a causa de um novo país independente tocava-me enquanto jovem e tive essa dedicação. Mas os momentos de crise, às vezes, mostram-nos de que nós, os seres humanos, somos muito traiçoeiros uns com os outros. Houve uma série de coisas que me incomodaram bastante, e então isso esteve um pouco na origem de eu decidir ficar cá por fora. E nessa altura, em Moçambique, já tinha o seu grupo formado, cantava, fazia parte de um grupo. Sim. Um grupo do qual eu era um dos fundadores e era o líder. O grupo chamava-se Mbila. E foi um dos grupos que deu um enorme contributo a uma nova dinâmica na música moçambicana, porque nós tínhamos éramos muito dedicados à pesquisa, de ir buscar as coisas tradicionais e compor as nossas músicas a partir daí. E, portanto, o grupo aí já tinha o seu espaço, era um grupo que já tinha alguma projeção. E como é que foi deixar o grupo, ou o grupo foi-se desfazendo aos poucos com a saída para Portugal, neste caso? É assim, o Grupo Mbila é um grupo que era um dos grupos mais conceituados. Infelizmente, nós tínhamos a consciência de que a caminhada ainda era longa, porque estávamos numa fase prematura, ao contrário de muitos outros grupos que preocupavam-se mais em gravar de imediato, etc. E então, o Grupo Mbila, embora tivesse composições fantásticas, mas nós tínhamos a consciência de que precisaríamos de melhores condições e nós próprios precisaríamos de maior maturidade para apresentar uma música, por isso, em condições. Por isso não há grandes registros desse grupo. Entretanto, com a situação que se vive em Moçambique, nós resistimos, mas a coisa foi se degradando de tal forma que, quando eu vim para Portugal, nessa altura, o grupo já passava por situações bastante difíceis, falta de equipamentos, e já havia essa tendência do próprio grupo se desfazer. E quase tínhamos muito pouca atividade e fazia mesmo sentido, eu entendi até alguns... olha, tem uma história de um dos colegas que fazia parte do grupo, o músico já conhecido hoje, até aqui em Portugal, que é o Stuart Sukuma, que fazia parte desse grupo. E a uma dada altura que ele fala comigo e que tem uma proposta para ir trabalhar com outro grupo, fala comigo na qualidade do líder que eu era do grupo. E, portanto, este tipo de coisas já começavam a acontecer com a minha própria compreensão, porque nós já não tínhamos mais condições de assegurar uma atividade normal do grupo. Então, isto está um pouco também na origem da minha saída, porque é assim, nós, enquanto artistas, e qualquer pessoa, em qualquer atividade, quer fazer uma carreira, quer mostrar o que tem para mostrar. No caso particular de um artista, ele precisa tirar para fora aquilo que tem. E as coisas começavam-se a degradar de tal forma que ser a paralisação de todo um projeto de vida estava iminente, fazia todo o sentido. Tentar procurar uma saída e foi isso que aconteceu. E a saída que eu encontrei nem sequer foi uma coisa programada, porque por acaso eu vim a Portugal e acabei ficando por aqui. E já vão 20 e muitos anos. 20, fazendo as contas, acho que já devem ser 26 anos. E chegado a Portugal, enveredou imediatamente para o mundo da música, ou naquela altura era difícil fazer música, e principalmente para um africano vindo de fora, ou vindo de África, chegar aqui em Portugal, no contexto que era fazer música, foi fácil? Pronto, entrei a fazer música com um grupo que foi por acaso vim a convite de um grupo chamado Corruan, que é um grupo também bastante conhecido em Moçambique,
e é atualmente o grupo mais antigo de Moçambique, né? Porque ainda existe. Depois de me ter decidido a ficar, ainda por cima, sem que nada tivesse sido programado, naturalmente houve algumas dificuldades de enquadramento no meio artístico. Mas não me posso queixar muito. Agora, eu fiz outras coisas, fui trabalhar bem no duro. É uma das coisas da qual não me envergonho, antes pelo contrário. Eu acho que devo orgulhar-me, porque estas coisas ensinam-nos na vida, e acho que as dificuldades que eu vou encontrando ao longo da vida, eu faço delas uma escola de vida. Houve esta passagem de ter que fazer outras coisas que não a música, mas muito depressa fui-me enquadrando com artistas com músicos de outros países, particularmente dos países de língua oficial portuguesa, os países africanos, né? E como é que era nessa altura fazer música africana aqui em Portugal? Como é que a música era recebida? A música, esta fase, acho que é a fase em que de facto começa a haver uma explosão de música africana em Portugal. Os nomes mais sonantes nessa altura da música africana eram o Bana, o Dani Silva, o Bonga. Isso nas décadas de 80, 90. Exato, o Valdemar Bastos, sei lá. E, ironicamente, eu tinha acabado de gravar meses antes, acho que ainda nem tinha passado sequer um ano, em Moçambique. O Bonga tinha estado connosco e tinha gravado com o meu grupo o único disco que ele até hoje gravou em África, que é o Macemba 87, onde vem a famosa galinha caçava, galinha cacareja, etc. E eu fiquei espantado quando cheguei a Portugal. Essa música que ele tinha gravado connosco em Moçambique tinha sido editada 3 meses antes de eu chegar a Portugal. E quando cheguei, fiquei espantado que era na altura um dos maiores sucessos, não só de música africana, mas a nível de Portugal, era um dos maiores sucessos, era das músicas mais badaladas aqui em Portugal. Portanto, o sucesso da música africana acabou por ter um mínimo contributo, mesmo antes de chegar a Portugal. Exatamente, já tinha contribuído. E a partir daí, como é que foi o seu percurso? O meu percurso, a partir daí, foi um contacto que eu tive, particularmente com amigos de Cabo Verde, músicos que se tornaram amigos e com os quais fiz várias turnês. O Paulino Vieira, por exemplo, que é um excelente músico, um excelente músico que, como muitos sabem, esteve por trás da grande projeção da música cabo-verdiana através porque a direção musical era dele, a projeção da música cabo-verdiana, que teve a cara da Cesária Évora, né? Eu testemunhei esses momentos, porque nessa altura eu era muito amigo era e sou muito amigo do Paulino Vieira. Portanto, são nomes e são coisas que acho que devemos ir evocando de vez em quando, porque é interessante, são esses nomes que até hoje ainda figuram no mundo da música, não só dos seus países, mas também a nível internacional. O Bonga, Paulo Flores, entre outros, que já falamos aqui, são os nomes que começaram a emergir nessas décadas e que até hoje fazem parte do panorama musical. Sim, sim. O Paulo Flores vem mais tarde, porque o Paulo Flores é mais novo, não é? Sim, sim, sim. Exato. Então, eu quando digo que é preciso evocar, é porque sinto que cada vez vamos ficando com alguma memória curta, sobretudo nós, os países africanos.
os únicos registros que se fazem em termos históricos daquilo que é marcante para a nossa história são registros políticos. Estes valores culturais, infelizmente, são muitas vezes postos de lado, né? E acho que isto são coisas que devem ser recordadas e não só, acho que deviam ficar mesmo escritas em livros que merecessem alguma honra, não é? Deviam ter registros que dessem alguma dignidade também. Isso ajudaria a dar alguma dignidade às nossas respectivas culturas. E o que é que acha que se deve a esta falta de, não sei se será a falta de interesse pela história, porque é que os nossos artistas não estão devidamente documentados e conhecidos, principalmente pelo público mais jovem? Neste momento, eu acho que a euforia particular de alguns países africanos, sobretudo aqueles que foram descobrindo ao longo dos últimos anos grandes recursos, as ditas riquezas que a África tem, se me permitem o termo, acho que tem estonteado as nossas sociedades e tem estonteado mais do que isso uma minoria de pessoas que estão apegadas a um como é que é dizer, a uma tendência de ter muito, de tal forma que se esquecem até daquilo que é o essencial, que tem que ver com a imagem dos seus próprios países, que tem que ver não só com os valores culturais, porque tudo acaba estando associado aos valores cívicos também que se perdem nos nossos respectivos países, porque o dinheiro traz destas coisas, desvirtua muitas vezes o sentido de muitas coisas que são bem importantes ou muito mais importantes que o próprio dinheiro. Eu continuo a pensar que, infelizmente, nós vamos pagar uma fatura cara por isso, em termos sociais. É uma das coisas que eu sinto quando viajo, pelo menos para Moçambique. Não me canso de repetir que há valores que vão se perdendo e preocupa-me o que será da juventude de hoje, o que será o amanhã, não é? Das nossas crianças, da nossa juventude, porque não tem muitas vezes onde se apegar, não tem referências. A única referência que existe é que temos recursos, temos dinheiro, temos que enriquecer, etc. E isto é feito de tal forma, até naquilo que diz respeito à gestão do próprio dinheiro que se tem, não é? Porque eu costumo dizer que o próprio dinheiro que eu tenho, se não aprender a geri-lo, é esse dinheiro que me vai fazer o mal. E pensa-se que os nossos recursos são infinitos. E hoje temos exemplos muito concretos daquilo que eu digo. Isto não é apenas demagogia, teoria. Hoje nós temos nos nossos meios, não só a juventude, mas falamos particularmente da juventude agarrada a drogas, a problemas de drogas, que nós não falávamos há meia dúzia de anos atrás. Portanto, isso que é um pouco o próprio dinheiro mal gerido, já nem sabemos o que fazer do dinheiro. Então achamos que é boa vida, experimentamos de tudo um pouco e estamos a destruir-nos. Exatamente, é o reverso da medalha. Já voltamos à nossa conversa. Fica agora com mais uma reportagem STP-TV. Ya sansu fliku shigaza ete shigola pasambilime junta família pequinter contat labe kulini boca unda kwashi kute di toca ninguém subanaka subi labefa mama África nossa cução ante já sei. Olá pessoal, eu sou Felipe Santo, nasci na freguesia da Madalena, filho do Felipe Santo, mais conhecido por Felipe Boca, na Ilha do Príncipe, e da senhora Susana. Funda kwashi kute di toca ninguém, subanaka subi labefa,
Mama África, nossa cução ante já sei. Sanda mundo quadi piazza, quadi flaza, quadi tende. A peça de mesa de sentença tem que cuquile, e te cuna que ele fa, e te ninguém colhida quebra, benze boca, só noção. Não só se be peso me cução, samanda no na capuche, nhaga sanfai, punda quache, cute de toca ninguém, suba na casa, sobe lá befa, mama África, nossa cução ante já ser. Quase todos tivemos o mesmo começo, ou então começamos da mesma forma. Improvisar violas utilizando aqueles materiais, por exemplo, latas de azeite de oliveira como caixa de ressonância, restos de cordas de pesca como cordas, nylon. Portanto, eu recordo essa infância com muitas saudades. Pronto, o tempo não volta atrás, nem gostaria, de qualquer forma, podemos fazer essa retrospectiva desses momentos com alguma saudade. Mama África, nossa cução ante já ser. Mama África. O meu pai era fundador, o presidente de uma banda que era África Verde. Eu tinha sempre o tempo, depois dos meus trabalhos da escola e os trabalhos de casa, nós tínhamos aquela função de estar direitinhos com essas prestações para termos os nossos tempos livres. Era exatamente nesse tempo livre que eu dava um salto ao salão de ensaio. Cada vez que eu tinha oportunidade e via o instrumento livre, pegava e começava a tocar, mas na sequência daquilo que eu já vinha fazendo sozinho, porque a minha primeira viola eu é que criei, a minha primeira afinação eu é que fiz. Eu acho que o meu primeiro professor fui eu. Não sei como explicar isso. O primeiro ritmo que fiz na vida foi isto. Como é que vim parar a Portugal? Parar aqui a terra de Camões. Houve necessidade de se formar um grupo para atuar numa representação cultural, nessa área musical, de São Tomé e Príncipe, cá. E pronto, vim com a banda, acabei ficando como uma oportunidade de regressar à Alemanha para continuar a minha formação. Fui tentando virar com pinturas, artes plásticas, fazendo retratos. Eu tenho um fascínio sobre o arranjo musical. Pensei em criar um estúdio, porque já comecei a ter responsabilidade de compor e arranjar. E houve um momento em que a necessidade começou a fazer com que eu criasse mesmo um estúdio, porque era solicitado para tal. Este é o quarto estúdio que eu crio. Portanto, esta é a Equação versão 4. Equação porque o ecoar, pelo facto, é uma espécie de abreviatura de Equador, simplesmente pelo facto da linha de Equador passar pelo meu país, e ecoar de equalização, que tem a ver com sonorização, qualidade de som. Eu tenho muito orgulho em partilhar esse estudo com grandes senhores da música do mundo, sobretudo. Quem passar pela Equação no Facebook há de dar conta de algumas dessas pessoas.
Voltamos à conversa com o Costa Neto, este cantor moçambicano que já tem uma carreira que dispensa qualquer tipo de apresentações. O Costa Neto faz música moçambicana, sendo que a sua música é música moçambicana? Antes de responder a sua pergunta, eu queria apenas fazer uma pequena análise. Eu considero-me, de uma forma geral, mais músico do que cantora, até porque a grande parte da minha carreira é feita mais como músico do que concretamente como cantor. Considero-me mais intérprete das minhas próprias composições, etc., porque houve essa preocupação, de facto, e é assim que eu apareço a interpretar e a ser tratado como um cantor, porque há essa preocupação, de facto, de trazer um pouco a imagem daquilo que é a cultura moçambicana, em particular nesta área da música. E eu faço música moçambicana. Eu sou um criativo. E sendo criativo, naturalmente, há coisas que são muito próprias minhas, que me identificam particularmente, que não deixam de ser moçambicanas, porque se eu crio uma coisa, eu sou moçambicano. Exatamente. Então a música que eu faço é moçambicana. Para fazer esta referência, defendo imenso a projeção da música e a divulgação da música moçambicana, mas também não deixo de lado a minha parte criativa de apresentar coisas que eu próprio crio, porque acho que isso também enriquece o património cultural, se quisermos, não é? Uhum. E neste momento, qual é o status da música moçambicana? É assim, não será só da música moçambicana. Acho que há algo confuso. Parece negativo dizer confuso, mas se calhar até é saudável, porque estamos numa fase em que é muito complicado definir claramente as coisas, até pela evolução tecnológica, a forma como o mundo cresceu e sei lá, fez conquistas tecnológicas. Isso também afetou um pouco o ambiente cultural. A música moçambicana, ela tem evoluído. Eu fico, por exemplo, satisfeito quando vou a Moçambique e vejo a qualidade de músicos jovens, a qualidade técnica de execução de músicos jovens. Fico muito satisfeito. Há músicos extraordinários em Moçambique. Mas, ao contrário, por exemplo, eu fico também um pouco preocupado, porque estes mesmos músicos que têm uma evolução em termos de execução técnica, etc., não se sabem situar no meio da própria música moçambicana. Ou seja, não têm referências. Isto tem a ver com aquilo que nós já vínhamos falando. Não têm referências da própria música da terra. Mas nem tudo é mau, porque, de facto, tem-se produzido muito bons músicos. E quais são as grandes referências da música moçambicana? Referências em termos de nomes, em termos de ritmos. Exato, etc. Nomes e ritmos. Em termos de ritmos, Moçambique é dos países com maior diversidade cultural. Aliás, se olharmos para o mapa de Moçambique, ele é um mapa ao comprido. Portanto, isso pode explicar, não direi influências, porque são coisas próprias, mas que vão acontecendo de diferentes formas, porque existem várias culturas dentro do próprio país. O género musical mais conhecido de Moçambique é a marrabenta. Exato. Fala-se muito pouco da magica, que é a mãe da marrabenta, que é uma espécie do country de Moçambique, da zona sul. E depois temos aquilo que está na origem de tudo que vai acontecendo, não é? Temos os ritmos tradicionais, aquilo que nós chamamos de ritmos tradicionais, que são inúmeros, do norte a sul do país,
sei lá, desde o Xigubu no sul até passando, sei lá, por Inhambane, Zorre, Mapicos, mais para o norte, enfim, na tradição dos Macondes, etc. Portanto, há uma diversidade enormíssima, que infelizmente não é divulgada. Só espero que não haja o risco disso se perder, não é? Porque tem que ser, de facto, valorizado. Falando nisso, também ocorre-me agora falar da cultura das timbilas. Moçambique tem as maiores orquestras. Timbilas, portanto, é um nome tradicional de Moçambique para se referir àquilo que vulgarmente se chamam marimbas, ou o xilofone africano. E então, as timbilas de Moçambique já são património da humanidade pela Unesco, né? Património imaterial da humanidade pela Unesco, mas que eu não me canso de fazer esta referência porque a ser este património, e mesmo que não fosse, pela importância que tem, e se foram de facto classificadas como património da humanidade, é porque tem algum valor. E acho, sinceramente, que não têm sido tratadas ao nível que merecem. Porquê? Isto tem um pouco a ver com aquilo que nós vamos falando, a falta de valorização das nossas próprias coisas. Acho que a música tradicional, neste mundo que é tão informatizado e eletrónico, em que as músicas são cada vez mais eletrónicas, acho que o tradicional já não tem espaço para concorrer com esta nova música que é feita? O tradicional é fundamentalmente acústico, né? O tradicional é a nossa história, é a nossa cultura. É natural que a euforia da tecnologia leve as pessoas de facto, a delirarem por tudo o que é novo, que aparece, etc. Mas isso também tem o seu tempo. Há de chegar a uma altura em que a gente se vai cansando de determinadas coisas. Agora, isso existe, de facto, ainda bem que a tecnologia tem alguma utilidade. Só que eu continuo a pensar que alguém deve cuidar daquilo que é cultural, daquilo que é a nossa história. Alguém deve cuidar da preservação disso. Porque o tal eletrónico, o tal moderno, é promovido por interesses comerciais, normalmente. Agora, aquilo que tem a ver com a cultura, aquilo que tem a ver com as nossas grandes tradições, muitas vezes ficam para trás por falta desta noção da importância que tem a cultura na imagem dos nossos países, dos nossos povos. Então, fica para trás por estas razões. Ou seja, isto reflete um pouco, se quiser, o descuido que existe em relação a tudo o que é de base. Nós vamos correndo, muitas vezes, para coisas que, de facto, chegam a ser fúteis mesmo, mas porque, por leviandades, às vezes queremos nos mostrar que também somos capazes, que chegamos, que não sei o quê. E quem são os grandes responsáveis por isso? Pela falta de preservação do que é tradicional nos nossos países, não só em Moçambique, mas falo dos nossos países lusófonos. Há muito esse handicap, muito essa deficiência na preservação do que é tradicional, do que é cultural. A quem é que se deve essa responsabilidade? Essa responsabilidade deve-se às entidades oficiais, naturalmente, porque por muito que eu queira lutar, por muito que eu faça por essa preservação, não posso ir muito além de estar aqui. Neste momento estamos aqui a falar, eu estou a usar este meio de comunicar
que é o que se me dispõe neste momento para lutar pela defesa destes valores, mas não posso fazer muito mais. Eu não tenho recursos para fazer muito mais do que isso. E então existem comprometimentos oficiais de entidades que são criadas especificamente para isso. Essas entidades têm essa obrigação, de facto, de preservar aquilo que é a cultura nacional de cada um dos países. Eu dou um exemplo. Este risco não existiria só em África, se existiria também na Europa se não houvesse determinados cuidados. A música clássica preserva-se porque há a preocupação de se investir por ela. Exatamente. Nós assistimos, pelo menos, mesmo quando, nesta crise, quando por alguma razão tem que se encerrar, sei lá, um auditório ou uma escola de música ou sei lá, eu acho que assisti, não sei especificar, qualquer coisa que tinha que ver com a Gulbenkian, quando teve que encerrar, não sei se era o balé ou coisa assim, que houve um debate profundo por causa disso, né? As dificuldades existem, mas continua a existir esta preocupação. E já foi mal, já se perdeu muita coisa, por exemplo, aqui em Portugal. Mas pelo menos vai-se mantendo algum debate e alguma consciência. Enquanto que é difícil estar em Moçambique e ouvir alguma entidade preocupada com a situação de que, por exemplo, as timbilas podem desaparecer. Exatamente. E ainda assim, hoje, a música moçambicana já ganhou o seu espaço e neste momento está em crescente? Sim, a música moçambicana está em crescente. Disso não tenho dúvidas. Agora, há esse problema de definir claramente o que é isso de música moçambicana. Né? E a outra parte de que carece Moçambique é em relação a uma aposta pela divulgação dos valores da cultura moçambicana. Inclui-se aí, particularmente, a música, a projeção da música moçambicana para o exterior. Há aí um grande déficit, porque isso não se faz só de boa vontade. De boa vontade estou aqui, eu já há muitos anos a tentar fazer alguma coisa. Penso que até consegui, mas muito aquém daquilo que poderia ter conseguido se tivesse mais recursos. E mais reconhecimento. Exato. Costa Neto, muito mais haveria por dizer. Passaríamos aqui o resto do dia a conversar sobre a sua carreira e sobre a música no geral, mas temos mesmo que terminar e por isso penso que mando uma mensagem lá para casa para quem nos está a ouvir, para o seu público. Sim, senhor. Primeiro, desejar as maiores felicidades e congratular-me, pelo menos, pela paz em Moçambique e já agora que estamos a aproximar-nos do mês de dezembro, desejar que estas festas sejam muito boas para todos e que também sejam um momento de reflexão por todos estes assuntos que até tivemos aqui a debater, para um melhor país em Moçambique e não só, para o mundo inteiro. Né? Com certeza. Muito obrigada por ter estado connosco, muito obrigada por ter dar a conhecer um pouco mais sobre a sua carreira. Até uma próxima oportunidade e muitos sucessos na sua carreira. Muito obrigada. Temos algumas dicas para si na nossa agenda. Ora, veja. Os Buraca Som Sistema regressam hoje ao Arena Livre no Casino de Lisboa. Um concerto a não perder. Visita a exposição Tabassum, os Sorrisos de África em Exposição. Pode visitar esta exposição até dia 21 de dezembro. O Teatro Griot regressa ao palco do Teatro do Bairro até dia 21 de dezembro às 21h30 com a peça As Confissões Verdadeiras de um Terrorista Albino. Estamos mesmo a chegar ao fim, mas recomendo que visite o nosso canal do YouTube e também o nosso Facebook. Deixe-nos os seus comentários e também as sugestões. Queremos ouvi-lo. O meu nome é Abigail Tini Cosme e esta é a STP TV, a sua nova televisão.